5 segundos. Firme e forte na onda do esporte, estamos de volta aqui no Momento do Esporte, agora para falar tudo sobre o Machão da Gama, o gigante da colina que enfrenta o Palmeiras hoje lá no Allianz Parque. Olha, o jogo às 19 horas, jogo no horário mais cedo, e a nação rubro-negra vai estar toda de olho nesse jogo do Vasco, porque se o Vasco conseguir pelo menos um empate lá, a coisa já fica muito boa para o Flamengo que enfrenta o Cruzeiro amanhã no Maracanã. Vamos falar também sobre o Botafogo que recebe o Bahia é um time bem encardido, né? Alô, Bahia! O Bahia. E olha, tivemos protestos, né, de alguns torcedores, algumas torcidas organizadas lá no Engenhão, e o Botafogo joga hoje, né? Contra o Bahia. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que os torcedores compareçam ao estádio, mas com calma, com tranquilidade. Pode até acontecerem os protestos, mas não com violência, não aprovamos violência, né? Daqui a pouco a gente vai falar tudo o que aconteceu ontem lá no Engenhão com o protesto de alguns torcedores, algumas torcidas organizadas que foram lá criticar o todo-poderoso John Textor, que nós já falávamos aqui. Vamos falar também da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem com o empate do Atlético Mineiro em casa, com o Juventude 0-0, e a rodada que prossegue hoje e amanhã, os jogos importantes. E a classificação, é claro, o Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Hoje aqui, um dia especial, hoje quarta-feira, né? Dia de rodada do Brasileirão, o dia que já aconteceu a convocação da Seleção Brasileira. Você já sabe os convocados da Seleção Brasileira para os 2 jogos amistosos contra a Coreia do Sul e contra o Japão, mas vamos priorizar aqui o Campeonato Brasileiro, que é a galinha de ovos de ouro dos clubes do Brasil, né? Principalmente a primeira divisão. Hoje temos uma rodada muito importante mesmo, né? E a 26ª rodada, alguns clubes ainda devem alguns jogos, mas vamos partir já para a 26ª rodada. Você já vai ver aqui na telinha da Napa TV os jogos, né? Ontem tivemos o empate do Atlético Mineiro com o Juventude em casa, 0-0. Hoje teremos o Palmeiras enfrentando o Vasco, lá no Allianz Parque, às 19 horas. Mirassol e Bragantino, lá no Maião, às 19 horas. Sport Fluminense, na Ilha do Retiro, às 19 horas. Internacional e Corinthians, na Beira Rio, às 19h30. Botafogo e Bahia no Engenhão às 21h30, Santos e Grêmio na Vila Belmiro às 21h30. Amanhã, mais 3 jogos: Vitória e Ceará no Barradão, 19 horas, Fortaleza e São Paulo no Castelão, 20h30, e o jogão do Maracanã, Flamengo e Cruzeiro, Maraca, 20 horas e 30 minutos. Mudando a página, vamos agora para a classificação atualizada, porque teve mudança. A rodada começou ontem, já teve mudança. Então curta aqui, porque aqui você não perde o lance. Flamengo é o primeiro com 54 pontos, Cruzeiro é o segundo com 50, Palmeiras é o terceiro com 49, quarto é o Mirassol com 42, quinto Botafogo com 40, sexto Bahia com 40, sétimo São Paulo 35, oitavo Fluminense 34, nono Bragantino 32, décimo Grêmio 32, 11º Ceará 31, 12º Vasco 30, 13º Corinthians 29, 14º Atlético Mineiro 29, 15º Internacional 28, 16º Santos 27, 17º o Juventude 23, fez um pontinho ontem em cima do Galo, 18º Vitória 21, 19º Fortaleza 21, e na lanterna o Sport, eu repito, 14 pontos, mas com 2 jogos a menos, né? Hora em vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando do Botafogo nisso, Botafogo que perdeu no final de semana, o Botafogo que veio uma queda de produção, né? Já começando a colocar em dúvida a competência do seu treinador, seu jovem treinador, o David Ancelotti, né? Botafogo que enfrenta o Bahia hoje no Engenhão, e daqui a pouco eu vou falar tudo sobre
o que aconteceu no treino de ontem no Engenhão, porque quem vai trazer o noticiário do Botafogo lá no treino de tudo é ele, né? Marcos Salles. Vem com o noticiário do Marcos Salles aí, vem com o noticiário do Botafogo aí, Marcos Salles, por favor. Tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. Ô Napoleão, o Botafogo tem pela frente a equipe do Bahia hoje à noite no Newton Santos a partir das 21h30, né? O Botafogo que há 5 jogos não vence a equipe do Bahia, que vem sendo aí uma pedra de tropeço no caminho da equipe alvinegra. O Botafogo que vive uma instabilidade aí no mês de setembro, né? 6 jogos, 1 vitória somente, e tem tido problemas, né? Quando não está com desfalques no ataque, está com desfalques na defesa. Mas para o jogo dessa noite, ele conta aí com alguns retornos importantes e pretende voltar a vencer, mesmo porque ele vencendo continua próximo ali dos 4 primeiros e é uma briga direta exatamente com o Bahia, que também tem ali 40 pontos. O Botafogo está na 4ª colocação, o Botafogo está na 5ª colocação e o Bahia na 6ª colocação. Então a briga direta aí pelo G4, né, e as duas equipes estão buscando essa colocação. O técnico David Ancelotti está tentando buscar aí uma estabilidade, já que o Botafogo vem oscilando muito em jogos que até joga com um jogador a menos consegue vencer, e em outros jogos simplesmente acaba perdendo jogos que poderia ter vencido, como foi o clássico diante do Fluminense, que teve oportunidades, não fez os gols e acabou sofrendo os gols e sofrendo também a derrota. A possível escalação da equipe do Botafogo é Léo Link no gol, com Vitinho na lateral, Barbosa, Pantaleão no meio da zaga, com o Marçal na lateral esquerda. O meio campo ali com o Marlon Freitas, o Newton e também o Savarino. Na frente ali o Santi Rodrigues com o Cuiabano jogando improvisado ali pelo lado esquerdo, e o Cris Ramos, a possível escalação do Botafogo. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, eu sinceramente, eu falo até com tristeza, porque o torcedor, ele fica iludido. Você que acompanha o Momento do Esporte, olha, não é brincadeira não, cara. São 38 anos no ar. Eu não estou aqui para brincar, nem para falar mentira, nem para falar o que o torcedor quer ouvir, as coisas boas, porque os caras, porque dependem dos patrocinadores, tá? Então eles não falam a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade, estou cansado de falar para o torcedor botafoguense. Esse tal de John Testo, esse cara é brincadeira não, ele não pensa no clube, não se iluda, pô. Agora que os caras acordaram, agora que o torcedor do Botafogo acordou, né? Ele pensa no bolso dele, cara. Ele monta time, ele desmonta, ele faz, não tem planejamento. Se não houver planejamento, não se chega a lugar nenhum. Ele deu o título, iludiu o torcedor, deu o título do Brasileiro, deu o título do Libertadores, pronto, já cumpri meu dever. Vendeu o time todo, vendeu os reservas, vendeu todo mundo. Aí, não planejou para o ano de 2025, tá essa bagunça aí. Lá, ontem no Engenhão, protesto, a segurança teve que ser triplicada para poder não quebrarem o patrimônio do clube, e eu sou totalmente contra esse negócio de violência, pois isso não existe, né? Então, torcedores foram lá, protestaram, chamaram o John Testo de palhaço e vigarista. Mas eu também acho que não é por aí, cara. Tinha que ver isso antes, né? Então, deu gente pra caramba lá, inclusive lá no CT também. Tem que ir com calma, né? Isso aí, essa atitude tem que ser tomada pela alta cúpula do Botafogo. É claro que o protesto é livre, o torcedor tem o direito de protestar, porque ele que vai ao estádio e paga o ingresso. Então, Botafogo está em queda, não houve o planejamento, foram vários jogadores vendidos, vários jogadores contratados, jogadores que estão lá, né, do chinelinho. O Danilo, por exemplo, contratado a peso de ouro, é o cara que foi da seleção brasileira, cara, tá lá, tá na reserva, né? E contratou o David Ancelotti em função do nome do pai, que é técnico da seleção brasileira. O cara não tem know-how assim para dirigir um time do que lá do Botafogo, pô. Foi a mesma coisa que o Santos contratou lá o Kleber Xavier, que era auxiliar técnico do Tite. Não é assim que a banda toca, o cara tem que fazer um estágiozinho, né? O Felipe Luiz assumiu o Flamengo, o Felipe Luiz foi pro juvenil, os juniores, fez escola, estudou para poder assumir um time do gabarito de um Botafogo, de um Flamengo, de um Vasco, de um Fluminense. Não é qualquer, vai chegar e entregar o time assim. Então o torcedor tem razão.
E o Botafogo está caindo de produção, perdeu, está mal, foi liberado, não ganhou o Campeonato Carioca, saiu da Libertadores, saiu da Copa do Brasil, e agora só resta, sabe o quê? A classificação para Libertadores, cara. Tá ali perto, tá próximo ali, né? Da Libertadores. Mas, ó, tem muitos jogos ainda, tem muitos jogos. Então, hoje, no jogo de hoje contra o Bahia, lá no Engenhão, voltam os dois zagueiros titulares, né? O Pantaleão, fizeram falta, os jogadores de peso, né? O Caio Pantaleão e o nosso bravo Alexandre Barbosa, e o time precisa vencer. E não se iluda não, torcedor botafoguense. O time do Bahia é um time cancheiro, um time que sabe jogar bem. Ganhou o Palmeiras lá e joga bem fora de casa. Mas, se formos colocarmos numa balança, o Botafogo é infinitamente superior tecnicamente. Então, confira aí o provável Botafogo para o jogo de daqui a pouco. É o Léo Link do gol, Vitinho, Caio Pantaleão, Alexandre Barbosa que volta à equipe, juntamente com o Caio, e o Alex Telles, né? Está confirmado. Marlon Freitas, o Nilton, a grande revelação do Botafogo, esse moleque tá jogando bola pra caramba, o Savarino que não foi convocado, dessa vez para a seleção da Venezuela, o Santiago Rodrigues, o Arthur e o Arthur Cabral. Esse time aí do Botafogo que enfrenta hoje eu repito, jogo programado para as 21 horas e 30 minutos, que é o jogo da TV, Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo. Só apenas lembrando, o Botafogo, ele é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro com 40 pontos, já cumpriu os 25 jogos, e o Bahia é o 6º com 40, mas só tem 24 jogos, portanto é um jogo de 6 pontos para o Bahia e para o Botafogo também. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina, o torcedor vascaíno, o Vasco o torcedor está com um sorriso de orelha a orelha, né? O time vem de uma vitória maravilhosa em cima do Cruzeiro, 2-0, né? Então, e hoje tem uma pedreira, né? Hoje é um jogo, esse jogo de hoje é um palco formiga, é um fio desencapado. Mas antes, eu vou chamar o Marcos Salles, porque ninguém fala melhor do Vasco, tem mais informações do Vasco do que ele. Marcos Salles, vem de lá, Marquinhos, falando do Machão da Gama. Eu volto agora para poder falar com o Vasco, que também entra em campo na noite de hoje, só que mais cedo, às 19 horas e 30 minutos, no Allianz Parque, diante da equipe do Palmeiras. Um adversário difícil, mais um adversário da parte de cima da tabela. O Palmeiras é o 3º colocado na tabela de classificação. O Vasco já enfrentou o Flamengo, que é o 1º, enfrentou o Cruzeiro, que é o 2º, enfrentou o Bahia, que está ali na 6ª colocação, e conseguiu pontuar diante dessas equipes, e agora busca também pontuar diante do Palmeiras, né? O Palmeiras que o Vasco não vence desde 2015, a última vitória 2-0, quando o Nenê ainda estava, né, jogando pelo Vasco. Inclusive ele fez o primeiro gol do Vasco de falta na vitória 2-0, e o Vasco precisa tentar quebrar esse tabu aí para conseguir continuar subindo na tabela de classificação, tá? Sendo que o Vasco tem alguns desfalques importantes, né, principalmente no seu setor ali, meio campo defensivo e também da zaga. O Carlos Cuesta sentiu, né, uma lesão ali na coxa, está fora, assim como o Cauã Barros, que recebeu o 3º cartão amarelo, então está fora aí da partida. E uma baixa de última hora foi o Matheus França, que teve uma entorse no treino, nem viajou para São Paulo, ficou no Rio de Janeiro fazendo um tratamento. E aí o Fernando Diniz tem ali a opção para a zaga, né? Lucas Oliveira, que é destro, ou o Lucas Freitas, que é canhoto. Vamos ver qual vai ser a decisão. Lucas Freitas vinha jogando com mais frequência em relação ao Lucas Oliveira. No setor de meio campo, ele pode utilizar ali o Matheus Carvalho, o Paulinho Paula. O Tietchan está retornando, mas acredito que o Tietchan deva ficar no banco de reservas, e o Vasco tenta aí pontuar diante da equipe do Palmeiras jogando fora de casa. Possível escalação do Vasco é com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, na lateral esquerda o Puma Rodrigues improvisado ali, que está até saindo muito bem. Miolo de zaga, um dos dois Lucas, ou Freitas, ou o Oliveira, com o Robert Renan. Aí o meio campo com o Hugo Moura, o Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Nuno Moreira. No ataque ali, né, o Ryan e também ali o Verratti. Essa possível escalação do Vasco para o jogo diante do Palmeiras hoje, a partir das 19 horas. Valeu, obrigado Marcos Salles pelas informações sobre o Machão da Gama. Mas você viu ali, né? O Vasco, nós temos 2 novidades, né? 2 ausências e 2 voltas à equipe, né? Não jogam
O garoto que vinha se destacando, esse menino realmente vinha fazendo partidas espetaculares, né? O Barros vinha jogando maravilhosamente bem. O Barros e o Cuesta. O Cuesta também está fora da equipe por lesão. Então, 2 jogadores que não irão jogar hoje contra o Palmeiras. Em compensação, a notícia boa: 2 jogadores voltam à equipe, né? E 2 jogadores de peso, né? São eles o Tietê, né? E o Tietê volante, e o Lucas Oliveira, zagueiro. Portanto, 2 jogadores importantes voltam aí, um no sistema defensivo, o outro ali na contenção. E com a volta do Tietê, que treinou bem, né? Treinou muito bem o Tietê, e o Lucas também treinou bem, ele altera ali a zaga e altera a meiuca. O Hugo volta ao meio de campo, né? na posição original, o Hugo Moura, e o time praticamente completo. O time do Vasco está muito bem entrosado, todo mundo elogiando o trabalho do Fernando Diniz, trabalho espetacular. O Vasco fez uma vitória de lavar a alma do torcedor vascaíno, né? Uma vitória em cima do Cruzeiro, o todo poderoso Cruzeiro, 2-0, e poderia ter sido mais. Então, vai enfrentar hoje, não tem mais jogo fácil, vai enfrentar o Palmeiras, hoje no Allianz Parque, grama sintética e tal, mas o Vasco está bem entrosado. O Vasco é o 12º colocado do campeonato, com 30 pontos, já cumpriu os 25 jogos. O Palmeiras é o 3º, com 49 pontos, tem só 23 jogos. O Palmeiras ainda faltam 2 jogos para completar, né? O jogo hoje é pela 26ª rodada. E eu vou colocar na telinha aqui, no Momento do Esporte, o time do Vasco, já definido pelo técnico Fernando Diniz. É o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na lateral direita, muito bom lateral, o Lucas Oliveira que volta à equipe, Robert Renan e o Puma. Aliás, o Puma está arrebentando. Quero ver quando o Léo voltar, né? Quero ver quando o Lucas Piton. O Puma está arrebentando ali do lado esquerdo. Meio de campo com o Hugo Moura, Tietê e o Felipe Coutinho. O ataque com o Rayan, o Verrete e o Nuno Moreira. Esse time aí já está na ponta da língua do torcedor vascaíno. Repito, o jogo é hoje, o jogo mais cedo, hein? 19 horas lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Olha, sexta-feira estaremos de volta aqui falando tudo sobre esta rodada, a 26ª rodada, os resultados, os jogos pela 27ª rodada, né? A convocação da Seleção Brasileira, tudo aqui no Momento do Esporte, que você sabe que aqui no Momento do Esporte você não perde o lance. Muito obrigado e até sexta, se Deus quiser. Tchau!